Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um Jovem Pan Morning Show. Sim, meus queridos espectadores, meus queridos ouvintes, estamos aqui. Jovem Pan Morning Show. Firmes e fortes. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento. Vem com a gente, estamos na segunda-feira, 11 de março de 2019. A história se repete como tragédia. Tudo sobre o acidente aéreo que deixou 157 mortos na Etiópia. O avião da Ethiopian Airlines era um Boeing 737 MAX 8, modelo envolvido em outro desastre em outubro. Ministério em Foco, disputa envolvendo seguidores do escritor Olavo de Carvalho, termina com a exoneração de um coronel que atuava no MEC. Pasta comandada por Ricardo Vélez Rodrigues. Chorar de rir. Hoje você vai conhecer aquele que é, ou não, vamos ver, o maior comediante do Brasil, Nilo Perequê. Quem vai falar desse personagem e de outros tantos são as nossas duas convidadas desta manhã, as atrizes Natália Lage e Carol Portes, que vão estar aqui com a gente daqui a pouquinho para falar da mais nova comédia protagonizada por ele, Leandro Hassum. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Mais uma semana. Vamos enfrentá-la, gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Tudo bom, minha querida? Tudo bom, E aí, Ed? qual é a nossa hashtag? Hoje a gente vai de tradição, a nossa hashtag JP Morning Show, pra você tratar aí dos assuntos do programa, mandar seu gif, seu meme, colocar a gente entre os assuntos mais comentados do Brasil. Se você tá em São Paulo, aproveita também para mostrar como é que tá a sua rua, o seu bairro, se você tá enfrentando aí algum problema, pra gente poder mapear aqui com o jornalismo da Jovem Pan. Use a hashtag, então, JP Morning Show. Boa, vamos lá. Aqui você interage também pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009 é o nosso número. Você manda mensagens em vídeo. Quero saber o seguinte, já estão sabendo aí, né, do Zé de Abreu ter se autoproclamado o presidente da República, o presidente do Brasil. Por um lado, é um alento. Por um lado, é uma maneira de tratar com bom humor esses dias difíceis pelos quais passamos. Por outro lado, muita gente critica também, né? Xinga o Zé de Abreu, acha que é uma chacota indevida. Conta pra gente o que você pensa. 11 931 17 1009. Queremos conhecer sua opinião a respeito dele, o autoproclamado presidente do Brasil, José de Abreu. Com faixa e tudo, ele anda por aí, hein? Sendo recebido em aeroportos, fazendo discursos. 11 931 17 1009. No mais, para nos acompanhar em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também transmitimos pelo portal jp.com.br, pelo nosso live streaming em youtube.com/morningshowjp e também nas mídias sociais. Estamos lá, no Instagram, no Facebook, tem a nossa página. Já passou por lá? Dá uma chegada, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário hoje, já chamando aqui o nosso companheiro de Jovem Pan, o repórter Tiago Muniz, que traz informações a respeito desse caos que vive a cidade de São Paulo, frente às chuvas que aconteceram e causaram alagamentos e transtorno para esse início de semana, impossibilitando o paulistano a sair de casa para o trabalho, muita gente tendo dificuldades, rodízio liberado, vagas de Zona Azul também foram liberadas. O Muniz tem mais informações para a gente. Bom dia, Muniz. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Chuva com consequências mortais. Até agora, o Corpo de Bombeiros contabiliza 7 pessoas que morreram em decorrência das tempestades. Poucas vezes se viu uma chuva cair de maneira tão persistente e tão intensamente, atingindo principalmente a região do ABC e também bairros das zonas sul e leste de São Paulo. Aí nós incluímos principalmente as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Mauá e também os bairros do Ipiranga e do Sacomã, entre outras regiões próximas ali, como da Avenida Almirante Delamare e basicamente toda a extensão da Avenida do Estado. As chuvas afetaram principalmente o rio Tamanduateí. E o rio passa ao longo de toda a Avenida do Estado, começando ali pelo Mercado
Atacadão e vai embora, passando pelo Ipiranga, pelo Sacomã e indo para o Grande ABC. Desse balanço mortal das chuvas, a ocorrência mais grave foi na cidade de Ribeirão Pires. Houve o desabamento de uma casa, 4 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Eu falo nesse momento do bairro Fundação, em São Caetano do Sul. Aqui a água já baixou, mas o cenário é de muita lama, muito prejuízo. Muita gente, infelizmente, naquela triste rotina de ter que tirar os móveis de dentro de casa, móveis que serão perdidos, sofás totalmente molhados, estragados, colchões, eletrodomésticos. Mais cedo, eu conversei com uma senhora que ficou ilhada dentro de casa. Ela e o marido, um casal de aposentados, eles conviveram com a geladeira da casa, boiando de um lado para o outro dentro da cozinha, e os dois, vendo que a água estava subindo muito, foram para um quartinho com objetos de madeira. O marido aposentado tem o hábito da marcenaria. Eles subiram numa ripa de madeira e ficaram em cima dela durante 3 horas e meia esperando a água baixar. Estou olhando nesse momento aqui para um mercado com aqueles mercadinhos de bairro, com frios, laticínios, e em toda a calçada, esparramados vários sacos pretos cheios de mercadorias perdidas. A rotina aqui em São Caetano é de muita limpeza e contagem de prejuízos. E a linha 10 turquesa da CPTM, que é a linha que faz a ligação da região central de São Paulo com o ABC, está parada desde as 9 da noite de ontem, aproximadamente, e não tem previsão de reabertura. Muita gente dormiu dentro da estação ou nos arredores. Hoje de manhã, Edgar, eu vi gente perto da estação com roupa de carnaval e roupa de passeio, o que indica, e eu pude confirmar isso com as pessoas, que elas estavam ao redor da estação porque não tiveram como voltar. E não é que elas só tinham o trem parado. Não havia como, por exemplo, pedir um carro de aplicativo ou um táxi se a pessoa mora numa outra cidade, porque a Avenida do Estado estava fechada. Nós tivemos casos na Via Anchieta em que pessoas passaram a madrugada inteira dentro do carro esperando a água baixar, e só no começo da manhã isso foi possível. Portanto, muitas pessoas ficaram ilhadas dentro de casa, enquanto outras simplesmente não tinham como sair. O trem parou e aí as pessoas ficaram dentro da estação, algumas dormiram dentro do trem, segundo me relataram, e não há previsão para o restabelecimento do funcionamento da linha 10 turquesa. Aqui em São Caetano, como eu disse, a água já baixou, mas em muitos pontos da capital ainda há água pelas ruas, ainda existem pontos de alagamento. E só para a gente fechar, Edgar, a gente tem aqui, pelo menos em São Caetano, uma atitude muito interessante. O pessoal do tiro de guerra, os militares aqui e também os recrutas, né, que estão passando pelo tiro de guerra aqui da região do bairro Fundação, ajudando na limpeza das casas, na retirada, dando essa força, porque o prejuízo por aqui foi grande. Ô Tiago, daqui a pouco a gente vai ouvir um testemunho do Vini, que veio também da região aí do ABC aqui para a rádio, teve dificuldades para chegar. Mas Tiago, você cobre o jornalismo, faz a cobertura das cidades, né, há muito tempo, tem essa vivência dentro dessa especificidade que a gente está vivendo, chuva, alagamento, diferentemente do Rio de Janeiro, que sofre com problemas das encostas, dos morros que vão desabando sem a estrutura ali. São Paulo, ele não tem, digamos, esse problema. Não que não tenha, existe de forma isolada, mas o principal aqui são as cidades que inundam, muito em função da questão da impermeabilidade, né? E São Paulo não dá pra gente dizer que é uma cidade que tem poucas árvores, porque por ser uma metrópole, mesmo sendo uma metrópole, é uma cidade bastante arborizada, mas tem sempre esse problema. Durante o Jornal da Manhã teve a entrevista com o governador, que disse que ia fazer o sobrevoo para analisar as situações e o quão crítica elas são, mas é um problema que o paulistano vive de ano em ano, de estação em estação. E todo verão sabe-se que vai chover, sabe-se que vai inundar, e é um problema que parece que não tem solução. É uma conjunção de coisas, desde a falta de educação, de jogar lixo e os lixos que entopem os bueiros, até a falta de uma atitude por parte do poder público de criar escoamento e criar condições para que essas águas tenham o escoamento e não causem esse transtorno para a população. O que você enxerga também como um cidadão que padece desse mal, Tiago, numa situação como essa? O que deveria ser feito? Onde estamos errando? Em primeiro lugar, Edgar, é claro que a gente vai apontar os problemas, mas
vale dizer que choveu muito mesmo. Foi uma chuva muito persistente que durou... eu fiquei aqui na região do ABC, eu até vou me permitir, nem gosto tanto de fazer isso, mas eu pessoalmente estou aqui em São Caetano, eu moro em Santo André, estou em São Caetano porque dormi na casa de um amigo, porque eu também não consegui voltar. Sim. Então eu já estou trabalhando direto do local em que eu passei. Aqui, infelizmente, São Caetano é uma cidade que dá para você se mover, é uma cidade pequena em área territorial, dá para você se mover até com uma certa tranquilidade mesmo a pé. Agora, você disse bem que o São Paulo não vive com encostas, mas é preciso que as autoridades se atentem à questão de como os rios são manejados, e eu não falo só na questão do saneamento, porque tem gente que joga muita sujeira mesmo, tem todo esse problema dos entupimentos dos bueiros, mas os rios de São Paulo, o Tamanduateí, o Tietê, eles foram retificados ao longo da história. Sim. O que isso significa? Que eles foram tirados do curso original deles para que fossem adequados à passagem das vias. O rio Tamanduateí, por exemplo, que corta a região do ABC, ele foi retificado ao longo do tempo para que nós tivéssemos a colocação de vias da própria Avenida do Estado. O rio Tietê, ele não é esse curso retinho, retilíneo, que a gente observa ao longo da marginal originalmente. Ele tinha suas curvas, tinha suas áreas de várzea. A gente fala futebol de várzea, né? Uhum. De onde que vem essa expressão? Vem porque as pessoas jogavam bola nas áreas de várzea dos rios, e quando havia chuva, quando ela alagava, é para lá que a água do rio ia. Sim. Então, e aí as pessoas não conseguiam jogar mais. Então, ao longo do tempo, essas áreas de várzea foram extintas, foram retificadas. Só que quando chove, o rio tem que ir para algum lugar. Sim. E para onde que ele vai? Ele segue na direção de onde hoje há moradias, de onde hoje há comércios, construções. Um exemplo clássico disso é aquela notícia que parece notícia velha, que a gente dá todo ano, que a região do Jardim Pantanal, ali na zona leste de São Paulo, alaga todo ano e fica dias alagada. Por que isso acontece? Acontece porque ali era uma área de saída do rio. A gente não, por exemplo, esse bairro aqui, ele sofre com as enchentes, eu estou no bairro Fundação em São Caetano, essa aqui foi de arrebentar mesmo, foi forte, mas ela não é a saída do rio Tamanduateí. E é assim que, pode reparar, é assim que acontece na maioria dos casos de enchente. Sim. A água do rio tem que ir para algum lugar. Agora, eu não sei, isso me parece ser um problema que tem que ser abraçado por várias cidades. As cidades têm que conversar. Perfeito. O Estado tem que conversar com as cidades. É preciso que haja esse intercâmbio de informações, porque, assim, eu gosto de dizer que as coisas não acontecem de uma vez. Tudo tem causa, tudo vai acontecendo ao longo do tempo. Sim. Foi ao longo do tempo que a mão do homem foi transformando a natureza. E a natureza vem também com a sua força. Sim. Então, só para fechar o argumento, eu peço desculpas, estou me excedendo aqui um pouco no tempo, mas você tem que ter a necessidade de olhar a questão dos rios, de como eles são trabalhados, para onde que fluem essas águas, porque as águas fluem na direção das pessoas, na direção das residências, dos comércios, e aí com consequências, em alguns casos, de prejuízos financeiros e em outros de perdas de vida. Perdas de vida. Obrigado, Thiago, parabéns pelo trabalho, boa sorte para você nesse dia caótico aqui em São Paulo e bom trabalho, um abração. Abraço. Vamos lá, Vini, você veio pra cá também com muita dificuldade, hein? Com muita dificuldade, confesso que tive até um pouco de sorte, viu, Edgar, para chegar aqui hoje até a rádio aqui na Avenida Paulista. Acabei fazendo um itinerário totalmente diferente do que eu faço, acabei entrando dentro de um ônibus, sabe aquela coisa de ir perguntando, aquela coisa, você acaba entrando dentro de um ônibus. Foi se virando. E aí vai se virando, né? Acabei dando sorte. Mas o Thiago foi perfeito na sua explanação, principalmente a região do ABC, as cidades ali em torno, precisam dialogar mais, precisam projetar um pouco mais, para não ter que ficar resolvendo só essas enchentes que ocorrem, Edgar, em 24 horas, né? Ficar resolvendo só ali no dia. Tem que ter um projeto ali a longo prazo para evitar esse tipo de situação, porque esse ano já foi aí a segunda enchente que deixa aí bastante danos a essa região. Agora, realmente, choveu demais, viu, Edgar? É época do verão, é época das chuvas, né? Isso é previsto, né? Sabe-se que nessa época do ano chove-se muito. E com todos esses problemas que o Thiago colocou e apresentou pra gente, é isso que a gente tá vivendo, que acontece.
Vamos lá, Paulinha, vamos falar sobre os sobreviventes, aliás, do acidente aéreo da Ethiopian Airlines que aconteceu, foi esse fim de semana. Foi nesse domingo, Edgar. Infelizmente, não há sobrevivente. 157 pessoas a bordo, 149 passageiros e 8 tripulantes. Todos morreram nesse acidente que ainda tem causa desconhecida. Esse avião da Ethiopian Airlines saiu ali da capital da Etiópia, Addis Abeba, em direção a Nairobi, no Quênia, Edgar. Só que 6 minutos depois já perdeu contato com a torre e caiu, Edgar. Muito sério mesmo. Deve-se descobrir mais alguma coisa. A gente sabe que houve uma reclamação do piloto. Isso foi informado pelo presidente da empresa aérea, de que ele estava enfrentando algum problema e que gostaria de voltar para o local da decolagem. Isso foi autorizado pela torre, mas logo depois perdeu-se o contato e a aeronave caiu. O que mais a gente tem de informação a respeito disso? Não muito, só que agora mesmo de manhã, a Ethiopian Airlines publicou um tweet que disse o seguinte, que foi resgatado o gravador de voz do cockpit e também o gravador de dados de voo digital, o que eles chamam de caixa preta, Edgar. Sim. E o que normalmente acaba esclarecendo as motivações do acidente. Esse avião é o mesmo de um outro acidente que a gente comentou, inclusive, aqui no Morning Show, que aconteceu na Indonésia em novembro do ano passado e que deixou, na verdade, em outubro do ano passado, e que deixou 189 mortos. Na apuração desse acidente com a mesma aeronave, descobriu-se ali que uma leitura incorreta de sensores forçou uma manobra que colocava o nariz do Boeing 737 MAX 8 para baixo, contra a vontade dos pilotos. Parece que nesse caso eles até tentaram reverter esse acontecido, o que acabou não acontecendo e o avião acabou caindo. Então, quer dizer, não é a primeira vez que uma aeronave decola, enfrenta problemas e cai logo em seguida. Tem diversos outros registros de problemas técnicos com essa mesma aeronave, esse Boeing 737 MAX 8. E é isso que tem sido bastante questionado agora, Edgar. Por que é que esse Boeing ainda está em operação? Por exemplo, no Brasil, a Gol Linhas Aéreas tem 7 aviões desse modelo que fazem ali as rotas para os Estados Unidos, América do Sul e Caribe. A Globo, inclusive, conseguiu falar com eles, que disseram que até agora não intencionam tirar essas aeronaves de circulação. Enquanto isso, na Indonésia, na Etiópia e também na China, órgãos que administram a aviação civil ordenaram para que esses Boeings ficassem fora do espaço aéreo, até se determinar exatamente o que está acontecendo. Esse avião é um dos mais vendidos da Boeing, é tipo o top mais vendido, a aeronave mais vendida de todos os tempos dele, tem 10 mil aviões produzidos, e a Boeing emitiu um comunicado que está enviando uma equipe técnica para o local do acidente para fornecer assistência, enfim, conseguir descobrir ali aonde se aponta o problema. Mas, ao que parece, veremos, né, Edgar? Agora, há muitas vítimas, nenhuma vítima brasileira. Tivemos aí 22 funcionários de organizações afiliadas à ONU, inclusive o falecimento do ex-embaixador nigeriano, o Abdouin Oloremi Bachor, de 67 anos, pessoas de diversas nacionalidades, muitos familiares no aeroporto de destino esperando para conferir a lista de passageiros, aquele desespero, né, Edgar, de pensar se o seu parente embarcou naquele voo, se não embarcou, enfim, aquela grande confusão. E agora vai se apurar, encontrando essa caixa preta, talvez mais fácil de se apurar e de se encontrar aí o motivo de um acidente tão sério que deixou 157 pessoas mortas, Edgar. Vamos girar o assunto. A gente já vai a Brasília daqui a pouquinho, né, para falar de um assunto, na verdade, que ocorreu no dia de ontem. O presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, e nesse encontro teria sido definida a exoneração do coronel aviador da reserva Ricardo Wagner Roquette, diretor de programa da Secretaria Executiva da pasta. Antes da gente ouvir o Trindade, a respeito da repercussão, como isso repercutiu na capital federal, Vini, vamos trazer um pouco para o ouvinte, para o espectador do Morning Show, a cronologia desse caso? Sim, Edgar. Na verdade, toda essa história tem a ver aí com críticas que o filósofo e escritor Olavo de Carvalho tem feito
a algumas alas aí do governo, principalmente aos militares. E o Olavo de Carvalho também pediu até que alguns alunos dele, que integram o governo, abandonassem o governo, né? Então está tendo aí uma grande divergência, e a gente sabe que o Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação, foi indicado, né, ao governo Bolsonaro pelo Olavo de Carvalho, e o Olavo tem feito essas críticas, inclusive naquele episódio, Edgar, da carta do MEC, pedindo para que as crianças filmassem, fizessem vídeos durante a execução do hino nacional. Depois o governo voltou atrás. Esse episódio, o Olavo de Carvalho acabou até fazendo essa acusação aí ao Ricardo Wagner Roquette, de que teria sido ele ali que teria dado essa chancela para o MEC divulgar este conteúdo. Então, ele até divulgou também, inclusive o próprio Olavo e outros alunos do Olavo também, seguidores do Olavo, repercutiram demais uma thread que ele fez aí no Twitter, falando um pouco aí sobre essa atuação do Roquette, que segundo ele acabou ali afastando, né, pessoas mais próximas do Ricardo Vélez Rodrigues. Uma dessas pessoas, ele fala ali, o cientista político da UNB, Antônio Flávio Testa, que havia sido escolhido pelo próprio ministro. Pode passar pra gente, por favor, Brunão? Olha lá, depois ele fala que depois de puxar o primeiro tapete, o Roquette então pediu para ser remanejado para um cargo secundário na CAPES, para o gabinete do Vélez, e em seguida já conseguiu encaixar o primeiro cavalo de Troia no Ministério Luiz Antônio Tossi, ligado ao ensino técnico e também ao PSDB, com a desculpa de que era um quadro técnico e iria ajudar. Só que aí ele disse que cada vez mais o Roquette foi afastando aí outros assessores, e que os assessores apenas despachassem com ele, né, com o Roquette, que somente despachasse com o Vélez, isolando de vez o ministro. Aí o Olavo também afirma que as reuniões passaram a acontecer de portas fechadas e dentro da sala somente o Vélez, o Roquette e o Tossi. Assim, por exemplo, foi decidida a carta, diferente do que a mídia propagou, de que os autores eram os alunos do Olavo. Mentira. E aí ele se refere aqui então à carta do MEC, dizendo que não foram os alunos do Olavo que tiveram influência sobre isso, e sim o Roquette. Né? Então ele diz que assim foram cortando várias das propostas originais do ministro, como acabar com o Conselho Nacional da Educação, e que com isso também as reclamações contra ele feitas pelos alunos do Olavo e até ex-alunos do próprio ministro Vélez cresceram. A reclamação era exatamente por conta desse isolamento arquitetado por Roquette. Edgar. Vamos lá, então. Vamos ouvir o Trindade, diretamente de Brasília. Trindade, como é que isso repercutiu aí? De fato, olavistas, alunos do Olavo de Carvalho teriam essa influência e esse poder todo? Bom dia, Trindade. São as intrigas do poder, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o governo Jair Bolsonaro, ele é dividido em grupos ali, que não são antagônicos nem disputam poder. Mas um grupo forte é o grupo de militares, um grupo militar que dá sustentação e apoio a Jair Bolsonaro. No outro setor está o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que tem uma força muito grande. E na área econômica, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Esses grupos funcionam dentro do governo, mas o Olavo Carvalho é o grande mentor do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro. Ele dá conselhos, indicou muitos integrantes do governo em cargos chaves. Embora Olavo Carvalho, que mora nos Estados Unidos, na Virgínia, não interfira diretamente no governo. Ele entrou em atrito primeiro com o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, né? Chamou o Mourão de traidor e tal. O Mourão não quis prosseguir na polêmica e não quis responder, apenas mandou beijinhos para o Olavo, né? E agora essa disputa no Ministério da Educação. Olavo Carvalho chegou a pedir que todos os ex-alunos dele saíssem do governo. Mas veja bem, o próprio ministro Vélez Rodrigues foi uma indicação do Olavo, e também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ninguém atendeu prontamente. Mas esta reunião deste final de semana no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, né,
com o presidente, com esta demissão, fica claro que Olavo retoma pontos importantes e espaço no governo. Olha, Edgar, toda revolução, e uma eleição assim é uma revolução através do voto não de armas, né? Ela promete muito e cria expectativas. E nem todos os revolucionários têm lugar e partilham do novo governo. E daí essa disputa natural em todo o governo novo que se firma por aqui. Se faz poder, ou com o próprio poder, ou demonstração de poder, ou expectativa do poder. No caso do Olavo Carvalho, ele se firmou como um grande poderoso por aqui, ao indicar e demitir, e esta é a confirmação. Há 3 dias atrás se pensava que o poder dele estava sendo reduzido no ministério e no governo Bolsonaro. Agora a gente vê uma demonstração de poder dele. Zé, o Olavo de Carvalho chegou a dizer que o Roquete seria o bebiano do ministro Ricardo Vélez Rodrigues. Pois é, né, Zé? Tamanha a força dele no ministério ali. Pois é, Zé, mais uma intriga palaciana aí, anabolizada pelos egos dos agentes políticos envolvidos, né? Como você bem colocou, a análise política corrente, né, sobre esses grupos divergentes no seio do governo, fala muito da formação de 2 blocos, né? Então o bloco militar seria o Mourão, o Heleno, o Santos Cruz, o Floriano Peixoto, e tem um bloco que se convencionou chamar de ideológico. Para mim, eu penso muito mais do ponto de vista de ativismo político, né? Porque são egressos do ativismo político, e aí principalmente, né, o Ricardo Vélez da Educação e Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Sobre o bloco dos militares, eu queria destacar 2 pontos. Primeiro, o pragmatismo. Os militares, eles se notabilizam pelo seu pragmatismo, né? Então tudo em nome da governabilidade. Então existe uma indisposição desse grupo para o enfrentamento ideológico na arena pública, certo? Então essas questões de ordem política, de ordem moral, elas são colocadas em segundo plano no processo decisório. Um exemplo clássico disso é a mudança de embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista moral, faz todo sentido, mas numa perspectiva utilitarista, pode trazer consequências econômicas negativas e colocar ainda o Brasil na mira dos terroristas islâmicos. Outro ponto sobre os militares é a postura institucional. A gente já falou aqui que o Datafolha de 2018 mostrou que de cada 10 pessoas, 8 confiam nas Forças Armadas e menos de 5% do povo brasileiro confia no Congresso e nos políticos. Portanto, a associação do Bolsonaro às Forças Armadas perante o eleitorado foi essencial para a eleição do presidente. Isso sem falar, né, que a vice-presidência e os ministérios palacianos estão na mão de egressos do serviço militar. Então, um governo Bolsonaro ruim é péssimo para a imagem dos militares e eles sabem disso. Por isso, os generais eles estão investidos pessoalmente e institucionalmente no sucesso desse governo. Agora vamos para o outro bloco do ativismo político. No DNA do ativismo, e aqui é independentemente de ideologia, tá? Pode ser de esquerda, pode ser de direita, tanto faz. Existe sim coragem política para enfrentamento do status quo. É isso que caracteriza o ativismo. Então é natural que os alunos do professor Olavo cheguem com sede ao pote, para usar uma expressão popular, e busquem fazer mudanças profundas nas estruturas do poder. É nisso que eles acreditam e, afinal de contas, é isso que eles estudaram, né? Agora, eles enxergam a eleição do Bolsonaro mais naquele sentido do discurso anti-establishment, né? Então, contra as elites políticas, contra o marxismo cultural, contra a hegemonia de narrativa da grande mídia e por aí vai. O problema é que a burocracia estatal, né, especialmente quando você está lidando aí com tantos cargos concursados, com estabilidade, é um obstáculo tremendo para quem quer agir contra a inércia do serviço público, né? Eu acho que você pode falar melhor que eu, Zé, mas Brasília reage a mudanças bruscas, ferozmente, né? Então a gente tem um caso em que a teoria e a filosofia estão encontrando na experiência concreta os desafios da realidade. Agora, é uma pena, porque quando a gente fala desse embate entre militares e ativistas, a gente está diante de uma dialética muito interessante, que é o quê? Teoria e prática, moral e pragmatismo, ousadia e prudência. E é uma pena que essas forças, né, que estão atuando como forças concorrentes, não sejam complementares.
Ô Zé, aproveitando aqui a fala, fazendo uma parte aqui ao que foi dito pelo Caio, o curioso aí, no fato, soa para mim, no mínimo, curioso, é que uma turba de seguidores de Olavo de Carvalho, um sujeito que mora fora do país, tem a influência e tem esse protagonismo ativista dentro de um governo que começou, e como todo governo que começa, ainda nem sofreu tanto a resistência da oposição. Afinal de contas, as pautas que interessam nem foram colocadas ainda em votação. É uma situação diferente. O Caio colocou muito bem aí toda essa divisão ali do governo. Não se trata assim de uma divisão no sentido antagônico, mas posturas. E o que antes, Edgar, era desempenhado pela oposição. Era oposição, grupos políticos que faziam essa divergência, principalmente partidos políticos. Foi o caso, por exemplo, do início do Mensalão, quando Roberto Jefferson desconfiou que o PT estava querendo jogar o PTB na fogueira. Aí ele falou, não, se temos que cair, vamos cair todo, e acabou denunciando, Sim. iniciando o processo chamado Mensalão. Sim. A gente vê agora, são grupos, não são políticos, mas são grupos. Os militares, o Caio fez uma explanação muito boa, os militares, eles sabem que se o governo Bolsonaro não se der bem, os militares perdem essa credibilidade, e eles são mesmo ali pragmáticos e acham que tem que ser o país acima de tudo mesmo, e quem der errado ali será descartado e a vida segue. É essa a ideia dos militares. E eles têm crescido no governo, né? Então, essa situação. E a inércia, Caio, é muito importante na vida política. E esta inércia que é o principal adversário da reforma da Previdência. O pessoal aqui está trabalhando nos bastidores para evitá-la. Certo, Zé. Não quero perder a chance de tratar com você de um outro assunto que surgiu no final de semana com relação a esse, digamos, linchamento digital que usa-se dizer atualmente por parte do presidente, quando expõe uma jornalista do estado de São Paulo, de nome Constança Rezende, a partir de uma conversa com um suposto estudante de um site francês, falando acerca de uma comparação aí entre os governos de Jair Bolsonaro e o Donald Trump. É uma estratégia que agora se mostra cada vez mais vertical numa linha de ação do governo e de defensores do governo Bolsonaro, onde buscam nesse método de atribuir uma veracidade a uma conversa que de fato aconteceu, extraindo manchetes que induzem ao erro, induzem ao engano quem lê. Né? Depois, pela conversa, ficou constatado que a manchete não condizia com o conteúdo daquela conversa. E aí se estimula uma discussão em torno de uma briga e o porquê isso acontece e por que o presidente busca esse tipo de situação frente a um momento do governo onde ele deveria estar preocupado em governar. Quem acompanha a Jovem Pan pôde ouvir e testemunhar a indignação do professor Villa ao se dirigir ao presidente, né? Por favor, presidente, vamos começar a governar, deixar de lado esses fatos. Agora, tem uma relação aí, porque essa jornalista, Zé, ela é filha de um outro jornalista chamado Chico Otávio, que é do O Globo, que foi o cara que denunciou as milícias. E relações de Flávio Bolsonaro e daquelas homenagens na Alerj e da demonstração que Fabrício Queiroz, motorista de Flávio Bolsonaro, ficou, alojado num centro que é o centro da milícia, em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, conhecido centro, um cara que atacou as milícias. E por isso que se coloca em questão o porquê vem, né, essa demonstração no chamado linchamento digital de uma distorção de uma entrevista que não foi uma entrevista, foi uma conversa, mas foi utilizada para embasar um discurso de modo a induzir erroneamente os leitores, os ouvintes. Sempre lembrando que é importante se declarar que jornalista, assim como qualquer outra pessoa, ao ser gravado, precisa ser avisado de que está sendo gravado. Não existe esse tipo de ética, não existe esse tipo de gravação pegadinha justificável. E aí vai a minha pergunta para você, por isso diz tudo isso, Zé. Como isso repercutiu, se isso já causou ruídos aí em Brasília? Repercutiu muito. O próprio estado de São Paulo, naquela checagem, né, disse que havia imprecisão e edição, inclusive na gravação aí, que o Fefito considera irregular. Mas mesmo a gravação, o Estado fez aquela checagem que eles fazem lá e diz que é fake, né?
Na verdade, isso repercutiu politicamente no sentido da continuidade do presidente, que passou um final de semana aí longe das mídias. Hoje ele fez um monte de publicação de novo, né? E todas na mesma linha, de que segue o padrão da campanha eleitoral e nós já estamos no jogo, né? Já mudou a fase e ele continua na fase antiga, que é exatamente da campanha. Repercutiu e a ideia continua sendo de tomar o telefone do garoto. E Edgar, e também deixar claro que tem esses portais sujos, né, que tentam fazer papel aí de assessoria do governo, mas fazem mal, né, porque acabam fazendo uma polêmica aí desnecessária em torno do presidente. O problema é que o presidente vai lá e compartilha também esse tipo de conteúdo. Esses portais, eles também não entendem o que é o papel do jornalista, né, porque o jornalista, ele tem no seu faro investigativo o objetivo, sim, de trazer a público documentos, né, que às vezes os grandes políticos não querem que a população fique sabendo. Esse é o papel do jornalista. E o que a Constança Rezende falou com esse suposto estudante, né, que na matéria aí dizia que era um jornalista também, é que a investigação que ela estava fazendo poderia, caso comprovado e caso ela reunisse mais material, poderia comprometer ou até mesmo arruinar o governo Bolsonaro. Ela não diz em nenhum momento que o objetivo dela como jornalista é esse. Agora, que esse portal tenha feito isso, tenha manipulado, tenha editado, não é novidade para ninguém. Sempre fez isso. Agora, o presidente compartilhar isso é muito grave. Obrigado, Zé, pelas palavras, pelas informações. Um grande abraço para você em Brasília. Perfeito, muito bom dia a todos. Agora 10 horas 39 minutos, horário de Brasília. Lanço a pergunta aqui nessa bancada rapidamente. Pessoal, quem é o melhor, o maior comediante do país, hein? Saberíamos dizer? Falar mesmo? Saberíamos dizer? Ficaram em dúvida, né? Vai, Não, então... Fefito quer falar, ele tem. Eu ia fazer piada dizendo Mazzaropi, mas eu achei que ia pegar mal. Depois você fala da minha idade. Tá legal. Ia denunciar a idade. Mas mentira, brincadeira. Mas pode ficar tranquilo, ó, não precisa responder já não, Fefito, além do Mazzaropi, você deve ter outros pra citar, mas vamos ver um trailer aqui. Solta, Bruno, por favor. Olha, o filme Chorar de Rir, que traz aí essa disputa entre Leandro Hassum e Rafael Portugal, estreia no próximo dia 21. Nós estamos aqui recebendo no estúdio da Jovem Pan, aqui no estúdio do Morning Show, duas integrantes do elenco, a Natália Lage e também a Carol Portes. Bom dia pra vocês, um prazer recebê-las aqui neste programinha de rádio. Bom dia! Prazer é nosso. Maravilhosa! Bom dia São Paulo, bom dia caos de São Paulo. Ainda mais com essa parado, chuva, parece, impressionante. Né? Não, já Demoramos, mas chegamos. Já falamos sobre isso aqui, agora vamos dar uma desanuviada na nossa conversa, vai. A gente viu aí rapidamente vocês duas no trailer do filme Chorar de Rir. Queria que vocês contassem como a Kitty é a personagem da Natália e como a Raquel é demais, né? Personagem da Carol se inserem nessa briga aí, né? Pelo título de melhor comediante do país. Como é que vocês entram nessa trama, hein? Na verdade, a minha personagem é irmã, né, do Nilo, que é o personagem do Leandro, e ela é figurinista dele, é casada com um empresário dele, que é o Otávio Miller, que faz. E então no meu lugar, assim, eu fico meio dividida entre o que o Nilo quer, que é o desejo dele de se tornar um ator sério, de fazer um drama e tal, e os interesses do meu marido, na verdade também empresário dele, que quer que ele continue fazendo comédia, ganhando grana e tal. E aí acontece uma coisa que eu não posso contar aqui agora, que você vai ver dia 21, que ela fica dividida nesses dois lugares. Ela ama muito o irmão, muito apaixonada pelo irmão, eles têm uma puta cumplicidade, assim, a família é muito unida, tá todo mundo junto, os pais e tal. E eu fico meio nesse meio do caminho, sabe? A Carol maravilhosa, que ela faz dois personagens, né, gente? Raquel, achei o máximo. Eu faço as gêmeas do Fama News, que é tipo um... Pode falar? Pode, TV né? Fama, a gente Tipo, quer saber se você viu muito TV Fama. Ela é a busca da fofoca eterna, então elas, né? Que uma complementa a outra, mas basicamente elas querem incentivar a rixa do Rafa Portugal com o Hassum. Sim. É incentivo disso, assim, de
botar fogo no negócio. O que você assistiu mais de referência? Mulheres de Areia ou TV Fama? TV Fama. Ó, legal que a gente tá vendo Certamente. a gente tá vendo essa foto aqui agora, né, do filme. E aqui tem várias gerações, né, de humoristas. Um elenco, né? É verdade, Cada é um verdade. na sua, no seu estilo, né? Verdade. Qual tipo de humor que vocês gostam mais? É o humor mais Chaves, a escrachado? louca. Eu gosto do humor bom, no caso. Que que faz rir. stand-up? Aquela que Cara, fala, Carol, você não, primeiro. eu acho que é um pouco isso, assim, o humor, assim, o que é bom, o que é bom que te faz rir, cara. E o que eu acho que não ofende também, quando você pisa num lugar se te incomoda ou incomodou alguém, eu acho que aí a gente tem que rever, sabe? A gente tá vivendo um momento muito social, assim, político, muito forte, Você assim. acha importante o politicamente correto, então? Sim e não, acho que tem... Sabe, é difícil isso, Tem a que linha ter um é tênue, compromisso, assim. eu acho, com o que se fala. Exato. Não é uma censura, Exato. mas você pode fazer piada de tudo, mas você, tipo, tenta defender quem precisa mais de defesa Exato. e tenta bater em quem precisa mais apanhar. Até porque se tem alguém ofendido, não tem alguém rindo por tanta piada. Exatamente. É isso aí. E eu acho que humor é que nem música. Música é sempre bom, se for boa. Pode ter, Exatamente. depende do estilo. Você Total. pode gostar de sertanejo, de música Funk, o que clássica, for, né? funk, bossa nova. Mas aí deixa eu fazer uma provocação. Vai, Será pode que fazer. você não vai saber só se é bom ou se é ruim quando você jogar pro público? Como é que você vai saber antes? Não, a gente... Você Você sabe antes? Não, acho que saber antes, essa certeza mesmo, concordo. Acho que é quando você joga, porque é a reação, não tem jeito. Mas eu acho que tem uma coisa que chama bom senso. E Você tem gosto bota também. no lugar, que temos funcionam e que temos não funcionam também. Eu acho que tem gosto Tem gosto. também, né? Tem gente que gosta mais de uma coisa, tem gente que gosta mais de Exato, outra. não tem Eu não jeito. sei dizer que tipo de humor que eu gosto. Eu gosto, tipo, sei lá, eu gosto de Monty Python, eu gosto de Chaves, então, Chaves, tipo, eu amo. Eu sou meio Referência esquizofrênica, mas enfim. Então deixa eu aproveitar um parênteses aqui, porque eu preciso perguntar pra Carol. O Tá No Ar acaba mesmo? A Carol tá no elenco do Tá No Ar. Acabou E aí já, a gente né? pode fazer campanha pra ter mais temporadas? Aí faz, por Você favor. volta no outro projeto? Vamos renovar meu contrato, Rede Globo. Como é que foi essa decisão de acabar o programa assim tão cedo? Não Porque todo sei, mundo não ama. tava lá, não participei, fiquei arrasada, fui, engravidei, tive uma filha, quando eu voltei o programa acabou. Foi assim. Basicamente Isso é maravilhoso, isso. né? Fiquei arrasada, maravilhoso. menino, que tristeza. Eu acho uma das Não. melhores coisas da televisão, assim, É. de humor do momento. Eu acho... Tá no ar é bom, mas é a última. Mas certamente o Márcio e o Adnet estão... Não vão ficar parados. Não vão, já não vão. estão, né? É. Natália, Vai tá você vendo tinha uma falado coisa aí do drama do personagem principal, né, interpretado pelo Hassum, que ele quer se tornar aí, abre aspas, Grande um ator. ator sério, Sim. né? E parece um pouco daquele conflito entre talento e vocação, né? Porque ele ao que parece um excelente comediante, mas cuja vocação é ir para dramaturgia um pouquinho mais séria. Na vida real, alguns grandes atores conseguiram fazer essa transição, né? O Robin Williams, o Jim Carrey, por aí Ada vai. Werneck. Eu queria saber se, assim, na carreira de vocês, se vocês observam muito isso, esse conflito entre talento e vocação da pessoa estar num lugar, por exemplo, um comediante que quer fazer essa transição, né, pra carreira na dramaturgia, ou até em relação ao meio, sabe? O cara que é de TV, mas quer ir pro teatro, o cara que é de teatro, mas quer ir pra TV e por aí vai. Eu acho que tem, sim. Na verdade, eu vi esses dias, eu fui assistir a peça da Débora Lan, que é maravilhosa, A Ponte com a Maria Flora, que ela já fazendo um comercial rápido no CCBB essa semana. E a Débora é uma atriz que eu gosto muito, porque ela tem esse lugar de drama e de comédia, né? E aí eu falei pra ela, pô, maravilhosa você, não sei o quê, e muito legal, porque a gente dá risada e chora, e daqui a pouco dá risada, e daqui a pouco chora, e tipo, é muito impressionante. E ela falou um negócio que eu nunca tinha parado pra pensar e que eu acho que faz muito sentido, assim, é muito perto. A comédia do drama, sabe? Em algum lugar, eles estão próximos. Então, eu acho que o legal, como assim, a minha vontade como atriz é tentar transitar no maior Você viveu número isso, de... né, Natália? Você foi mocinha de novela, mas você fez A Grande Família, agora você tá fazendo humor, mas você também faz séries sérias. Eu tento fazer isso porque eu acho que é a graça. A minha graça da profissão é poder jogar nesses vários registros, assim, que também não é fácil. Porque também é uma pessoa que se dedica só ao humor, também talvez ela ganhe uma experiência maior e tenha mais
né, saiba se sair melhor nisso ou só no drama, porque mas você também poder transitar nesses universos é bom pra alma, inclusive, porque senão a gente fica cansado, né? Você só faz comédia, você fala assim, não, tô precisando dar uma chorada, né? Precisando fazer um negócio fazer comédia nacional. Não, pelo amor de Deus, preciso de uma comédia. Mas fazer comédia nacional no cinema é algo que todo mundo topa, né? Porque é um fenômeno de bilheteria, assim. Eu ia perguntar, assim, mas acho que chega muito, críticas, né? às vezes, em relação a isso. Tipo, essas comédias blockbusters, só entre essas comédias blockbusters. Vocês sentem isso? Ou, diferente disso, acham que também é uma grande oportunidade? Porque é cinema nacional igual? Como que vocês sentem Nossa, eu acho que é uma grande oportunidade. Porque quando saber que você chega, é bom demais. Então, assim, é o lugar também que humor que você faz, sabe? O que você gosta de fazer. Eu gosto de chegar. Isso que é muito bom. É bom chegar nas pessoas. Então, quando você fala, esse blockbuster, não, vamos chegar na galera, sabe? Isso é muito bom. É bom saber que as pessoas estão assistindo e isso perpetuar, assim, é muito bom. É engraçado, te ouvir falar aí, desculpa, Natália, só pra pontuar o que a Carol tá falando, você chega. Pode ter certeza, porque é engraçado como a gente recebe todo dia, que diariamente, muito frequentemente, artistas aqui, o humorista, ele chega diferente mesmo. E você falou da chegada, né? Chegar nas pessoas, comunicar algo, né? E você, na tua chegada aqui, já chega quebrando o gelo, já chega deixando o ambiente à vontade. Eu acho isso um talento a se considerar, nos dias de hoje, principalmente. Mas eu queria que você dissesse pra gente, você pensa que o humor, depois dessa chegada, tem que fazer refletir? Ele tem a incumbência de fazer quem tá recebendo e rindo, depois da risada falar assim, putz, olha o tema que ela abordou aqui. Eu ri. Por que eu ri? Você acha que tem um pouco disso? Eu acho que tem, precisa sim, ter? Mas eu acho que não precisa ter. Eu acho que o humor ele pode ser único, exclusivamente entretenimento. Eu acho, de verdade. Eu acho que você pode simplesmente dar risada porque você achou engraçado e ponto. Esse compromisso com eu tenho que chegar... Ser cabeça, sei lá. Eu acho que é muito, muito legal quando a gente para pra pensar nisso e foca nisso, é muito. Mas eu acho que o humor também, ele pode ser esse nada de divertido, de deixa eu dar uma risada, de esvaziar a cabeça. Deixa eu esvaziar mesmo. a cabeça, eu quero só rir e de boa, sabe? Sem esse compromisso de, não, eu vou refletir aqui. Que bom quando a gente consegue. Eu acho que várias vezes o humor pisa nesse lugar. Acho que até a maioria das vezes a gente pisa nesse pensamento. Mas eu acho que tudo bem não pisar. Tudo bem. Natália, desculpa, eu te interrompi. Você estava dizendo algo. Ih, meu Deus. Esqueceu. Então eu vou falar sobre o que ela tá falando. Porque eu acho que o humor, ele é sempre reflexivo. Né? Exato. Mesmo quando ele não é, Quando não político, engajado, não tenta falando de aí. alguma questão, você tá falando do erro. É verdade. Você tá botando o ser humano falando assim, olha, a gente é tudo palhaço. Que é o grande lance, sabe? Todo mundo erra, tá todo mundo... Mas quando a gente também não tem o compromisso de eu vou fazer de levantar isso, uma bandeira ou de defender uma causa. Que fica causa. flow, sabe? Deixa aí. Gostoso, é gostoso isso, de chegar. Mas você não acha que o lembrei humorista que eu ia não tem que ter falar, compromisso, tem que ter bom senso? Oi? Mas não é sobre compromisso, é mais sobre bom senso, não é? Mas aí misturou já. Já misturou tudo. Fala, Natália, rapidinho. Não, é porque eu acho legal que tenha comédia, eu acho que tem que... Porque mobiliza o mercado, sabe? É mais gente trabalhando, as pessoas indo ao cinema. Sim. E eu acho que a gente faz muita coisa de qualidade, muita coisa legal. Sim. Então vale a pena que tenham comédias, mas que tenham espaço para outras coisas, mas que eu acho muito legal que as comédias façam tanta bilheteria no Brasil. Boa, vamos dar um respirinho aqui. Estamos num bate-papo com Natália Lage e Carol Portes, aquelas que são protagonistas, estão no filme Chorar de Rir, juntamente com Leandro Hassum e grande elenco. A gente já segue nesse papo. Agora eu vou abrir espaço aqui na Jovem Pan, que realiza mais uma edição do Mitos e Fatos. E a Marcela Lorenzetto traz detalhes pra gente, diretamente do Hotel Tivoli Mofarrege. Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute. São Paulo do futuro. Oferecimento Sabesp. Vamos lá, bom dia, Marcela. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Eu estou no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo, onde acontece mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos, dessa vez a Jovem Pan discutindo São Paulo do futuro. São 4 painéis, o primeiro painel foi mediado pela jornalista Vera Magalhães, falou sobre a economia, a saúde das finanças da cidade e do estado. Neste segundo painel que acontece agora, a questão dos investimentos, as famosas parcerias
público e privadas. Quais são as vantagens e as desvantagens na desestatização? Por que ainda tem muita pergunta, muito questionamento sobre todo esse processo? Participam agora desse painel a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, também o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, Sérgio Benassi, que é do Novo Entreposto de São Paulo, novo CEAGESP, e também Marco Vignoli, que é secretário de Desenvolvimento Regional. Ainda faltam 2 painéis, além desse de investimento, também vamos falar sobre a educação e muitas outras coisas ainda estão para acontecer aqui no Fórum Mitos e Fatos. Quem quer acompanhar, basta acessar o YouTube do Mitos e Fatos da Jovem Pan ou jp.com.br/Mitos e Fatos. Com vocês. Obrigado, Marcela, pelas informações. A gente já retoma aqui na programação do Morning Show. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Eita, olha eu colocando o Hoje a gente está recebendo aqui no Morning Show as atrizes Natália Lage e Carol Portes. Elas integram o elenco do filme Chorar de Rir, que tem estreia marcada para o próximo dia 21. Caíto Manier. Obrigado, Paulinha. Caíto Manier. Achou que não ia ter o Caíto? Ah lá, achou errado. Choque de cultura. Tá no filme, projetado pelo sucesso do Choque de Cultura aí, na verdade, né? Eu quero saber, assim, qual foi a contribuição que ele trouxe pro filme Chorar de Rir. E aí? Caíto? É. Sendo Caíto. Sendo ele. Seja ele você e boa. Ele é muito figura, foi muito bom fazer. Foi louco, porque eu faço uma dupla com ele, né? Lá, TV Fama. Ele... Gente, cara, faz ele é uma muito... notícia do TV Fama, entre aspas, falando alguma fofoca do VJ Pão Edgar Pico. Para, Paulinho, pô. Você fica me jogando por favor, essa alguma pecha. coisa assim, não sei, misteriosa, que ele... Eu não sei. Eu sou Acho mais que que a gente um... tinha que ter essa sketch agora, ia ser importante. Você botou 2 pessoas numa situação... Tudo Alguma bem. coisa leve, não sei. Ele é meio meio constrangedora. O que pode ser notícia? Estacionou no Ajudar Leblon. vocês, ele esteve no AMB, viu? Fui no Estreou Sambódromo. no Carnaval, é Nunca verdade. tinha ido na avenida. Estreou no Carnaval. Você nunca tinha ido? Nunca tinha ido. Vou Jura? colocar até uma trilha mais... E foi bom? Foi uma trilha. Eu adorei. Sério? Adorei. Achei... Mas o que você gostou mais? Olha, eu só vi... Ótimo, adoro dar entrevistas. O que você gostou mais? Não, eu gostei porque o timing é diferente. Você vê na televisão, você vê recortado, você vê aqui, vê ali, você não entende muito bem onde tá o desfile. E vendo a escola passar na avenida, eu descobri uma coisa, que em casa o sujeito não tem um problema, porque... Na avenida, você fica esperando a escola passar. Sim. Então, ela tá lá longe, aí você ouve a batucada de longe, aí aquilo vai te envolvendo conforme o som vai chegando e aumentando, e você não consegue ficar parado. Você entende... Mesmo sem saber sambar. Você entende os primórdios do Egito até o tema da escola, então... Exato. Porque na TV não fica muito claro, sempre vai pelo Egito, passa por dragão, passa num faraó, numa coisa, vê um índio. Mas, bom, a gente saiu bem, saímos bem, né? Tá bom, Saiu eu vou bem? mudar de assunto, então eu queria saber se, assim, quando a gente vê esses filmes de comédia, a gente fica, às vezes, imaginando uma coisa, assim, que surgiu ali na hora, uns improvisos, e que todo mundo ri muito nesses bastidores. É assim mesmo? Ou menos? Chama roteiro. Não, tem também, né? Mas tem uma coisa de uma junção de gente engraçada. O set de comédia é muito gostoso, bom. porque você ri o tempo inteiro. O Leandro é uma pessoa que não dá pra ficar do Não lado, dá. né? Gente. É tipo Paulo Gustavo, Fábio Porchat. Tem uma galera assim que você, tipo, que os caras fazem piada o tempo inteiro. Rafael também é um pouco Sim, assim. total. E a Carol também. Não, Eu sou hilária, gente. Mas a pergunta da Paulinha traz uma questão mesmo que eu acho que é legal da gente abordar. Porque tem piada no roteiro que, cara... Quem escreveu acha legal, mas às vezes não cai na... Mas eu acho que a gente Como é que é como Eu acho que a gente pode amaciar a piada às vezes, né? Assim, Dá uma botar na boca. azeitada nela. Muita coisa é mudada também na hora, né? No set, assim, Mas né? assim, eu sou bem fiel, assim. Até não tá no ar, assim. Todo mundo fala, nossa, não tá no ar, vocês improvisam muito. Não precisa improvisar. O roteiro é muito bom. A galera escreve muito bem. Os roteiristas são gênios, assim. Então não tem muito que... Os melhores improvisos são os ensaiados, né? Também. Era isso que eu ia perguntar. Se ensaiar muito perde a graça? Eu acho que... No humor, eu assim? acho que perder a graça até que não. Eu acho que quem tá fazendo, no caso, a gente cansa. Eu canso.
Tem uma hora que você perde um time, assim. Quando você começa a gravar muito, assim, sabe? 17º take, né? Perde um frescor, assim. Mas isso eu acho que independe até... Precisa ser humor, pode ser o drama, pode ser qualquer coisa. Isso, né, pra um ator, assim, dá uma cansada que você vai perdendo um viço. E aí não fica tão legal. Mas eu acho, às vezes, que nem chega no espectador. Chega mais pra gente. A gente é que dá uma exaustão, assim, você fala, ai, mano, eu vou fazer isso de novo. Mas você faz. E as pessoas estão rindo. Só que, ou chorando, né? Sei lá. Mas às vezes dá uma canseira, né? Dá uma exaurida, assim, você fica... É sempre melhor quando vai logo, de de primeira, assim. Carol, né? como que era quando vocês mexiam com política no Tá No Ar, né? Porque apesar do programa falar sobre várias essas coisas, né? Fazer muita sátira com televisão, com propaganda, parecia que quando mexia ali na política que a coisa viralizava. Teve aquele quadro da turma do Chaves lá, do Adnet. Como que vocês recebiam o retorno, né? A polarização muito forte aí da galera, que uns acham que você tá só falando do Bolsonaro, outros acham que você não fala daquele outro político. Cara, é isso, que a gente tava falando da história de pisar no humor, assim. Sim. É muito bom, porque tem uma recepção fortíssima, assim. Você vê muito pelo Twitter, né? O Twitter bomba. Agora, tem dos dois laos, né? A gente recebe Você é maravilhosa e você é um grande nada, né? O Porchat falou aqui, é maravilhoso meus tweets. Desde que eu sou a melhor pessoa do mundo, até que eu deveria... Mas é isso. Mas o interessante do Tá No Ar também funcionava um pouco como um ombudsman de humor da própria Rede Globo, né? E era como se fosse uma autodepreciação. Era não, gente, pelo amor de Deus, não tira do ar ainda não. Tá bom. E você não acha que esse elemento da autocrítica falta muito? Isso seja na mídia ou até, enfim, nos grandes veículos, e que o Tá No Ar é prova de que dá certo? Não, eu de si mesmo. Total, eu concordo, mas eu acho que, assim, precisa de espaço pra isso. Você não pode botar isso o tempo inteiro em todas as mídias. De verdade, eu acho, minha opinião. Então, eu acho que o Tá No Ar é uma conquista do Márcio, do Adnet dentro da Globo, assim, de vamos mexer nessa feridinha, enfim. É porque o próprio Cacete e Planeta lá atrás fazia isso, satirizava os ícones da televisão, mas né? é pontual. Eu acho que não dá. Você não pode socar o tempo inteiro. Sim. Você tem que acabou uma sopradinha. Terça-feira às 11h45 da noite, entendeu? Acabou abrindo uma janela no próprio Fantástico, né? Com aquele quadro Isso a Globo não Mostra, né? E é um filho do Tá No Ar, né? Boa, Vini. Bem lembrado, hein? É bem bom, né? É uma coisa que, tipo, em outros tempos, talvez acontecesse assim, como o Caio falou, veio num programa do Caceta, ali um esquetezinho, um quadro que você fala, olha os caras, foram ousados. Mas agora parece que a emissora também aceitou e se permitiu recebendo isso. De uma forma diferente, né? Olha, o nosso tempo infelizmente acabou, mas dá tempo de uma última questão, aliás, a que eu coloquei lá no início, não sei se vocês se lembram. Eita. Afinal de contas, tem uma briga aí pra ver quem é o maior comediante. Quem é o maior comediante do Brasil? Agora eu quero ver. O Brasil... É pra falar assim? Vamos lá. E do mundo, se vocês quiserem também. O nacional e o internacional, vai. Eu amo Seinfeld. Aí, pronto, já foi um, já se livrou de um. Seinfeld é uma boa escolha. Eu amo. E agora? Natália, e aí? Eu gosto do Louis. Mesmo ele sendo um merda. Pode falar merda? Já falei. Ele é mesmo, ele Será é que pode falar merda? Não sei. Eu te entendo, amiga. Não, mas vamos valorizar os brasileiros. Os brasileiros, Deixa vai. eu pensar os brasileiros aqui. Ai, é foda que é tudo amigo. É tudo amigo. Mas essa é a questão. Não, pra mim, vou falar, hein? Tata Werneck. Eu acho ela gênia. Boa, eu acho também. ela uma gênia. Acho ela gênia. É boa. Pronto, Mulher não unanimidade tem muito. então aqui. Aplausos para a Tata Werneck. Aliás, Nova Tata, mamãe do ano, né? Tata, se você quiser aproveitar agora, nova mamãe do ano, vir aqui no Morning Show. Eu falei com ela agora há pouco, aliás. Mamãe Inclusive, lá no jp.com.br/Fefito tem uma notícia agora, diz que ela volta a gravar o Lady Nights em abril. Vai lá, acessa. É muito maravilhoso esse programa. Muito demais. Vai gravar grávida. Genial. Ela é demais. Inclusive a Tatá tá aqui. Pode entrar, Tatá. Bom, queria agradecer aqui a presença no Morning Show das atrizes Natália Lage. Muito obrigado, Natália. Obrigado, Carol Portes. O filme rola dia 21, então, é a estreia. Exatamente. 21 desse mês, em grande circuito. É isso aí. Obrigado, viu? Sorte pra vocês. Valeu. Quem tá aí pra dar a hora certa? Vamos Brincadeira. ver. Fala, Elas são as melhores comediantes do Brasil, meu. Parabéns. É o Faustão. Esse aqui é o pior é. que, porra, imitação. Imitação de Faustão. 11h15, horário de Brasília. Maravilhoso.
Jovem Pan Morning Show. Olha, a atriz Débora Nascimento divulgou ontem uma carta aberta em que fala da separação. O que ela falou, Fefito? Veio a público, primeira vez, né? Que ela vem falar sobre o Primeira caso. vez que ela veio a público. Olha só, a gente vai falar agora do que importa nesse país, que é Vai, essa Fefito. novela que tem um epílogo, porque ela não acaba. A Débora Nascimento veio a público pra dizer que, assim, ó, a verdade costuma ter 3 lados: o da pessoa que conta a sua versão, a versão do outro e, finalmente, o fato propriamente dito. Pra quem não lembra qual é a história, Débora Nascimento e José Loreto separaram. Muita gente disse que ele traiu ela, foi expulso de casa, e o pivô da separação, como se essa expressão ainda pudesse ser usada hoje em dia, não é mesmo? Teria sido Marina Rui Barbosa ou uma mulher casada lá do Projac. Nada se confirmou, todo mundo ficou envolto a um monte de boato, mas a Débora, pela primeira vez, dá a entender que de fato houve uma traição, porque ela diz o seguinte: mantive o meu silêncio justamente para não expor mais uma mulher, exercitando a minha empatia e sororidade, que é verdadeira e não oportuna. Não aceito nada menos que ser feliz, devo isso a mim e a minha filha. Ela disse que deve sempre se pensar na genuína fragilidade alheia e que não vai esmorecer, que sempre teve muita cautela. Ou seja, ó, tem gente lá no Projac dizendo que os dois estão ensaiando uma volta, o José Loreto e a Débora Nascimento. Mas até aí, o tempo só vai mostrar isso pra gente. Não tem como a gente saber de fato ou não. Mas o fato é que é a primeira vez que uma das envolvidas na história, no caso das mulheres, porque só o José Loreto tinha feito uma errata, tinha pedido desculpas antes, vem a público pra falar, manchei teu nome, quando ele mesmo achou o próprio, né? Ela assume, então, que foi de fato traída, e que foi traída de fato por uma outra mulher, provavelmente conhecida, já que ela tá poupando o nome dela da exposição. Eu não sei se isso acaba com essa história ou reinicia essa história, porque inicia uma nova caça às bruxas. Aguardaremos os próximos capítulos. Você vê, é uma recorrente, né? Esse tipo de situação, gente que é pública, né? Pessoas públicas, terem assuntos particulares, íntimos, discutidos publicamente, né? Antes de se resolver a coisa. Tomara que eles reatem e voltem, né? Mas só se quiser mesmo. Só se quiserem, obviamente. Se fizerem, vai ser porque desejam. Não por causa da mídia, tal. Porque tem casal que fica junto, né? Porque acha que vai faturar mais. Não acho que é o caso deles, não. Exato. Acho fofos. É uma lástima ter que tratar assuntos íntimos, né? Também de forma aberta também na mídia. Deixa o casamento deles em paz, gente. Vai falar mal de Sétimo Guardião. Vamos em frente? Vamos com mais uma nota aqui no Morning Show. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, deve solicitar que seja decretado o estado de emergência nacional. Vini, vamos lá, como é que tá a situação por lá? O Guaidó voltou, tinha a expectativa dele ser preso, inclusive, né? O Maduro já tinha o alertado de que ele teria que se ajustar com a justiça, mas a justiça, pelo que parece, tá do lado do Guaidó. Tá do lado do Maduro, né, na verdade. Não, do lado do Maduro, mas o Maduro teme também que ele peça essa prisão do Guaidó e os militares se recusem... Que já estão divididos também, né, os militares. A fazer esse pedido aí do Maduro. Agora, o fato, Edgar, é que já são 4 dias de apagão na Venezuela. É o blackout, é isso. Blackout. Falta ainda menos água, falta ainda menos comida, ainda menos pessoas já... medicamentos, as pessoas estão morrendo. Mortas, e o Guaidó tá tentando encurralar aí cada vez mais o Maduro, vai fazer esse pedido aí hoje na Assembleia Nacional por um pedido de emergência nacional ali na Venezuela, né, Edgar? O problema é que ele tenta cada vez mais trazer ajuda humanitária para o país, mas do outro lado, Maduro, com todas as forças, tenta impedir que essa ajuda chegue na Venezuela, barrando as fronteiras, né, incendiando os caminhões que chegam com comida, com medicamentos. Então é uma grande guerra aí que acontece, quem sofre é a população. O Caio, de um lado o Guaidó, ele diz e conta com a ajuda, né, do chamado Grupo de Lima, quer dizer, as forças internacionais, aparentemente excetuando aí China, Rússia, os países socialistas, comunistas, que estão com o Maduro, estão junto com ele, né? Por outro lado, o governo brasileiro, através da figura do general Heleno, do próprio Mourão, diz que o Brasil, historicamente, na sua diplomacia, nunca fez essa interferência e é o que defendem as pessoas, digamos, com um olhar
dentro de uma situação razoável. Não, olha, vamos estar juntos, mas não vamos oferecer força do exército, enfim, nessa intervenção. Como é que fica o Guaidó aí? Porque ele está sendo pressionado a decretar essa intervenção estrangeira aí como uma força para derrubar o Maduro, né, também. Sim, na verdade, se você pegar aqui o slogan, né, das manifestações de 9 de março, contra la obscuridad, contra la usurpación, Venezuela a la calle, né? Então, Venezuela nas ruas, né? Afinal de contas, né, como bem colocou, já são 17 mortos, 20 milhões de pessoas estão sem água e é o maior apagão da história. A última vez que eu me atualizei sobre o assunto, às 9h44, ainda estava sem energia na Venezuela. Você imagina isso do ponto de vista hospitalar, do transporte público, do sistema bancário. Isso é o caos total. E muita gente falando que isso é uma conspiração governamental justamente para esvaziar as manifestações anti-Maduro, né? Então é um apagão aí arquitetado. Olha só, você falou sobre a pressão, né, que o Guaidó está sentindo. Olha a frase dele. Temos avaliado todas as opções para alcançar os objetivos desse movimento. Todas as opções estão sobre a mesa e dizemos isso com responsabilidade, né? Eu entendo e compartilho a frustração que é sentida. Eu também perdi familiares por falta de medicamentos. Agora não podemos ser vítimas do desespero. Só lembrando, para dar um caso, que, por exemplo, a crise de sarampo, a epidemia de sarampo na Venezuela, aqui no Brasil gerou 1.700 casos confirmados, 10 óbitos e mais de 10 mil casos suspeitos. Agora, qual que é a pressão que ele está sofrendo? Principalmente de exilados políticos fora da Venezuela, né, de alguns grupos internacionais, e tem inclusive juízes do Tribunal Supremo, que é o STF, que foram exilados, que estão pressionando ele. Eu peguei aqui um tweet do Antônio Ledesma, que é aquele líder da oposição, ex-prefeito de Caracas, que está no exílio. Você lembra que ele escapou da prisão e foi para a Colômbia e depois para a Europa? Ele diz o seguinte: vamos, presidente, solicite formalmente intervenção humanitária, solicite à Assembleia Nacional aplicar o artigo 187 da Constituição para deter extermínio, genocídio e destruição do que restou do país. Aí ele dá uma ênfase, antes que seja demasiado tarde. Então existe toda uma corrente falando para invocar o item 11 da Constituição, porque na visão desse pessoal já não dá mais para esperar. E o que estabelece o item 11? Ele fala que o Poder Legislativo pode, abre aspas, autorizar o uso de missões militares venezuelanas no exterior ou estrangeiras no país. O Guaidó está em cima do muro em relação a essa questão. Às vezes ele pende para um lado, às vezes ele pende para o outro, até porque ele sabe que não faz tão bem para a imagem do governo interino apelar para ajuda militar estrangeira. A militar, a humanitária não, mas a militar sim, porque já coloca ele como um vassalo aí de potências internacionais. Então, o ponto é que gradualmente a maré está mudando para favorecer o Guaidó. Você falou aí do Grupo de Lima, mas já são mais de 50 países que o reconhecem como presidente interino. Começou a haver uma adesão incipiente dos sindicatos. Alguns sindicatos já começam a apoiar a oposição, né? E tem os militares de média patente que estão desertando do exército. Então, gradualmente, Maduro vai caindo de podre. E a nossa pergunta do WhatsApp, hein? O que as pessoas estão achando aí do governo de José de Abreu? Quem? Deixar dar uma espanholada, uma portunhosada. Aliás, vamos prestar um serviço. Fake o print de que o Bolsonaro tá mandando uma indireta pro José de Abreu e o Guaidó da Venezuela responde. Muita gente tá marcando como se fosse verdadeiro. Em tempos de hoje a gente tem que dar a não notícia, não é mesmo? Deus. Não é verdade que. Vamos lá, solta aí, Bruno, pra gente conferir as mensagens que chegaram pra gente pelo WhatsApp. Oi, galera do Morning. Falando sobre o José de Abreu, eu acho totalmente desnecessário isso. Acho que a gente tem coisa muito mais importante e útil para poder falar. Acho que a gente não pode levar tudo na gozação. Chega, o carnaval já passou, né? Obrigada, sou Fabiana de Santana, São Paulo. Bom dia, Jovem Pan, eu sou Marcelo Sarmento de Brasília. Olha, eu acho que o Juan Guaidó não merece ter no Brasil uma pessoa que se compara a ele como José de Abreu. José de Abreu é uma pessoa que está se dedicando ao que ele sabe fazer de melhor, ao fracasso. Quanto Juan Guaidó, que é o autoproclamado presidente da Venezuela, ele não decidiu acordar pela manhã e fazer isso não. Ele era presidente da Câmara, ele não era simplesmente uma pessoa que não reconhecia um ditador. Então,
É isso que eu digo ao senhor José de Abreu. Se tá achando ruim e quer se autoproclamar presidente, procure um outro país, porque aqui há a democracia. E nós escolhemos um. Obrigado, um abraço, Jovem Pan. Essa galera Mas tá ele não é mal-humorada, né, fracassado, Zé de Abreu. Quem não lembra do Nilo de Avenida Brasil? Inesquecível. Vamos aqui com a Marcela Lorenzetto, ela tá fazendo a cobertura de mais um Mitos e Fatos da Jovem Pan. Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute. São Paulo do Futuro. Oferecimento Sabesp. É isso, a gente volta a falar aqui do Fórum Mitos e Fatos no Hotel Tivoli Mofarrege. Dessa vez a Jovem Pan discutindo São Paulo do Futuro. Estamos no terceiro painel que fala a respeito do saneamento, principalmente hoje um dia de muita chuva em São Paulo. Importante tratar desse tema. E o quarto painel vai ser mediado pelo nosso colega Vitor Brown, aqui da Jovem Pan. Vai falar sobre educação, um tema bastante importante também, principalmente para São Paulo do futuro, né, Brown? É isso, o nosso recorte é esse, Marcela, porque a gente vai falar sobre preparando o futuro, reformando o modelo, falando sobre o presente e preparando o futuro, ou seja, o que vem aí na educação. E aí, quando a gente fala, a gente vai tentar recortar os dois principais protagonistas quando a gente fala no sistema de ensino, quando a gente fala sobre sala de aula, que são o aluno e o professor, ou seja, o que é que o professor vai ter que ter de competências, de estruturas, de habilidades, de matéria-prima, para fazer com que esse aluno já esteja preparado para o mercado de trabalho do futuro, que vai mudando a todo momento e é muito difícil a gente já saber o que vem por aí e antever o que vai ser do nosso sistema de ensino. Então, por isso, a importância dessa discussão, da gente refletir sobre o que tem sido o sistema de ensino hoje, os problemas, os déficits, os gargalos e tudo aquilo que a gente pode transformar para o futuro. Tema importantíssimo, daqui a pouquinho no Mitos e Fatos, o quarto painel mediado pelo Vitor Brown, com especialistas na área. Quem quiser acompanhar no YouTube do Mitos e Fatos ou no jp.com.br/Mitos e Fatos. Boa, tá aí a Marcela Lorenzetto cobrindo mais uma edição do Mitos e Fatos da Jovem Pan e a gente vai finalizando essa edição do Morning Show. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã tem mais a partir das 10. Até lá. Beijo. Tchau. Tentar voltar pra casa hoje, que eu não sei não, viu? Vamos lá. Boa sorte para o paulistano.